Oi, gente, bom dia. Essa é a quinta e última aula do nosso curso de R Markdown. E hoje a gente vai focar na criação de sites ou páginas web, como você prefere chamar, em R Markdown, usando apenas o pacote R Markdown. Então, a gente vai criar páginas dentro do próprio R Markdown. Eu queria só mostrar algumas coisas para vocês, alguns pacotes de criação de, dessas páginas, desses sites, porque eu tinha combinado, né, no próprio conteúdo do curso que eu falaria um pouco sobre Bookdown, mas a gente não vai focar em Bookdown nessa aula porque ele é mais complexo, então ele demoraria mais, teria que ser uma aula de mais ou menos 2 horas para a gente conseguir fazer um Bookdown, porque ele tem bastante passo a passo, tem que criar um arquivo para cada capítulo e tem que criar uma pasta de imagens, ele é uma coisa mais complexa. Mas para isso eu queria mostrar para vocês, hoje eu devia até ter começado aqui, que naquele livro que eu indiquei, que é um livro online, que é um e-book, que foi feito, inclusive, em R Markdown, com o pacote Bookdown, no capítulo 12 ele explica muito explicadinho, melhor do que isso, impossível, eu não conseguiria fazer melhor, que é sobre os livros. Então ele usa esse pacote que se chama Bookdown, Install Packages Bookdown mesmo, e aí ele faz o passo a passo certinho, ensina como instala, se não funcionar pode pegar direto do GitHub, e ele já mostra tudinho certinho, ó, tem que ter bastante coisa para criar um livro, isso é o que já vem quando a gente cria, então ele já vem todos esses arquivos são gerados automaticamente, e a gente consegue fazer um e-book como esse, com todas essas coisas aqui estão também automáticas. Então, isso é mais realmente para quem quiser fazer um livro na internet. Então, é mais nesse estilo de livro. Ele já também tem o próprio diretório, que seria o bookdown.org. Então, ali o início sempre vai ser igual também, quando você cria um bookdown e quando você dá upload nele na internet, né? Então, para quem se interessar nessa parte mais de livros, de fazer já livros, assim, e-books, essas coisas. Então, vocês podem olhar nesse capítulo, ele é bem explicado. Eu não sabia nada de Bookdown e quando eu li mais essa parte, foi justamente para aula. Eu vi que seria um pouco complicado de explicar tudo em uma aula, ainda mais por ser a última, então já tá mais assim, vamos acabar logo. Então, a gente vai focar no padrão do R Markdown mesmo, que são, até hoje a gente focou, né? A gente teve que instalar, eu acho que no máximo 2 pacotes. A gente instalou um para os dashboards na aula anterior, e instalou aquele lá da referências bibliográficas, o NatBib, eu acho. Então, foi o máximo de pacote que a gente teve que usar até agora. O resto foi tudo o R Markdown e o KNITR, que são os dois pacotes do R Markdown, né? Então, eu acho que o foco ser nos sites, mas sites criados por próprio Markdown, eu acho bem melhor, porque a gente não precisa saber sobre outros pacotes. Mas para quem se interessar, ele tá aí. Mas a gente não vai focar nisso hoje. Então, eu vou até voltar aqui para o meu RStudio. Então, a gente vai fazer o site focando apenas em arquivos RMD, que a gente está desde de sempre mexendo em arquivos RMD. Nesse caso, os arquivos RMD vão ser gerados em HTML, porque eu não vou fazer um site em PDF, obviamente. O nosso site vai ser uma página HTML. E a gente vai poder criar quantos arquivos quisermos, quantas páginas do nosso site a gente vai ter, e tudo isso usando apenas o R Markdown. Então, para começar, a gente não vai criar, como sempre, né? Eu sempre começava aqui, ou já. Eu normalmente. Não, na verdade, eu começava sempre aqui. Então, a gente vinha aqui, criava um arquivo e em Markdown. A gente não vai fazer isso. A gente vai mostrar para o R que a gente quer um site. Então, a gente vai no outro canto. A gente estava aqui sempre no canto esquerdo, agora a gente vai lá para o canto direito, em projeto. Então, aqui em cima tem essa aba projeto. Atualmente eu não tenho nenhum projeto. Ou eu acho que por aqui também tem uma opção de projeto, mas eu sempre uso a de lá. Deixa eu ver se tem por aqui ou eu tô maluco. Eu acho que não. Não tem não, eu que tô maluco mesmo. Ah, não, tem aqui, Open Project ou criar um novo projeto aqui. Então, e tem uns projetos recentes que eu criei de teste, mas ok. A gente vem aqui, que já tá aqui sempre, e a gente vai criar um novo projeto. Caso você esteja, né, a gente fez no final dessa aula e você quiser abrir na próxima vez nesse projeto, eu vou até tirar o meu antigo aqui, vai ter o Open Project, então é um projeto que já está aberto, é só você mostrar onde ele está no seu computador. Inclusive, eu vou, agora que eu percebi, eu vou capturar também o meu documentos para vocês conseguirem ver exatamente como abre aqui o meu, quando abre na hora de eu criar um novo projeto. Então, aqui deve combinar, ser próximo. Então, deixa eu deixar aqui no cantinho, maior um pouco para dar para ver. Beleza.
Então, tudo certo. A gente vai criar um novo projeto e quando a gente criar um novo projeto, vai abrir essa abinha pra gente. O meu R bugou aqui agora que eu vi. Deixa eu mandar ele lá pra baixo. Ok. Acho que agora foi. Então, tudo certo. Ele vai abrir essa abinha aqui pra gente. A gente pode criar um projeto num novo diretório, que na verdade é criar um projeto do zero. E esse num diretório que já existe. É, o que eu sempre aconselho é, cria no novo diretório, porque não tem como dar problema de ele não criar os arquivos automaticamente. Quando eu criar o projeto aqui, vocês vão ver que vai ter 3 arquivos que vão ser criados automaticamente, então eu não vou precisar criar nada disso. Criando no diretório existente, pode ser que ele crie esses 3 arquivos, ou pode ser que ele ache que naquele diretório já tenha os arquivos e ele não crie. Então pode dar esse problema. Então eu sempre crio um novo diretório. Eu vou no novo diretório, pode ser um diretório já existente também, eu já criei o aula 5, eu já tenho esse diretório aula 5, e eu vou botar dentro desse aula 5. Então não vai ter muito problema nesse quesito, a gente vai no novo diretório. Ele só vai criar uma nova pasta lá dentro, para ficar todos os arquivos do site juntinhos, que é até o bom, porque são bastante arquivo que vai ser criado na hora de executar o site. Mas ok, então aqui a gente tem um novo projeto, a gente pode criar. Aqui tem vários tipos de coisas que a gente pode criar. A gente pode criar um pacote no R, uma aplicação do Shine Web, para quem conhece Shine, também se faz assim bem fácil. Aqui são alguns, eu acho que para vocês não vai ter, porque são alguns pacotes, ou talvez tenha, esses pacotes podem ser do Core e do R, eu não sei de cabeça. Mas são alguns pacotes que a gente pode criar site. Quando a gente instala o Bookdown aqui, também vai ter a opção de criar um, um R Markdown no estilo Bookdown, mas pra gente a gente vai usar esse último aqui, que é o website do simples do R Markdown. Então, usando apenas R Markdown. Então, é esse último aqui. Aí ele vai pedir o nome do diretório, que é a nova pasta que ele vai criar com todos os arquivos. E eu vou chamar. Eu já tá aqui em aula 5, mas eu vou chamar de site. E, e eu vou botar site aula 5. Site aula 5. E eu posso escolher aqui onde eu quero que ele esteja, para vocês não abriu, mas é porque eu já deixei salvo aqui no curso Markdown, aula 5. Então você vai mostrar em qual pasta ele vai criar esse diretório. Então, onde você quer que ele crie. E a gente cria um novo projeto. Ele vai dar uma reiniciada no R, toda vez que criar um novo projeto, ele dá uma reiniciadinha. Aí a gente consegue ver aqui em cima que a gente já abriu o nosso projeto, ó, site aula 5 é o nosso projeto atual, e ele já criou automaticamente para mim esses 3 arquivos. O arquivo score, né? Esqueci em português. Underline site.yml, que é o YAML. Se eu falar YAML, eu estou me referindo a esse, YML. Ele criou um about RMD e um index RMD. Vou até trocar a ordem por ordem de importância aqui. Então, a gente vai ter esses 3 arquivos e eles são os necessários para a gente criar o nosso site. Então, no mínimo, a gente tem que ter 2. Então, os 2 que eu botei ali na frente, que é o site YML e o index RMD, sempre tem que existir. Claro que o meu index RMD pode ser outro arquivo, não necessariamente esse que ele criou, pode ser qualquer arquivo RMD, mas ele tem que se chamar index. Mesma coisa para o YML. Para quem já tem algum arquivo de site, assim, YML já configurado, a gente pode trocar esse por um arquivo que eu tinha antes, mas ele tem que ter exatamente esse nome, underline site.yml, e o outro tem que se chamar exatamente index.rmd. Dali para frente, qualquer coisa pode. Ele já cria esse about pra gente, para mostrar de exemplo, mas eu posso botar 300 arquivos RMD ali que ele vai compilar tudo em um só e a gente vai ver agora como. Ok, para o site convencional, eu vou mostrar para vocês só para a gente conseguir ver já exatamente o que ele criou para mim de exemplo, como que fica. Para a gente baixar esse site, a gente não vai dar init aqui. Se eu der init, ele vai abrir só o index.rmd. Quando a gente criou um projeto, a gente abriu uma nova aba aqui do lado. A gente tem o environment, o history, o connections, o tutorial, todas essas a gente já tinha. E criou uma nova chamada build, que vai ser para construir o nosso website. Então a gente vai usar esse botão Build Website para construir. Então naqueles arquivos eu vou criar um site. E a gente vai, eu já vou criar só para a gente conseguir ver mais ou menos o que ele fez de exemplo para a gente. Ele fez de exemplo para a gente. Tem um problema de dicção. E então ele fez isso aqui. Eu queria criar justamente também para eu conseguir botar no OBS todas as vezes, porque eu não consegui botar antes porque eu ia criar junto com vocês. Então vai ser esse aqui. Eu vou botar ele assim mais pro centro da tela. Só aumentar ele para bom.
E ok. Então ele vai ficar aqui assim. Então esse é o site que a gente criou. Ih, eu mexi o R. Esse é o site que a gente criou, quer dizer, que veio criado de exemplo pra gente. A gente pode ver que o que está escrito no index está ali, ó, hello website, que é a mesma coisa que está escrita aqui no index aqui embaixo. Quando eu fechar isso, vocês vão conseguir ver. Eu posso até passar um pouquinho fora. Mas tá ali, ó, hello, vírgula, website, essas coisas. E a gente tem um site simples aqui, é um site na internet. A gente tem o about, a gente tem o home. E agora a gente vai ver exatamente o que, que é cada coisa ali. Eu odeio esse negócio que toda vez que eu faço, boto o R na frente, mas ok. Eu vou ter que ficar toda hora então adicionando isso aqui. Porque tem um R no meu fundo. Mas eu sei por quê. Eu criei de uma maneira errada. Eu vou consertar isso e eu já venho. Pra vocês é 3 segundos. Pronto, consertei. Eu acho que eu dei um pause e play sem querer, então vocês viram minha cara de paisagem aí. Mas consertei. Coisas do OBS, coisas do OBS. Mas ok. Então a gente vai agora ver certinho o que, que cada coisa ali tá fazendo naquele site que a gente viu que já tá montado. Vocês podem explorar no de vocês, ver lá exatamente o que, que é. É bem intuitivo, mas a gente vai ver exatamente o que é cada coisa. Então a gente tem essas 3 páginas que foram criadas. Delas eu já falei que o underline site e o index são as que o site não vai rodar se não existir. Então são as principais. O about ali eu posso até tirar se eu quiser, mas sem essas duas o site não roda. E o que são essas duas? O index é a nossa homepage. Então ele vai ser onde o site vai abrir. Vocês viram que está ali, hello website for more information. Então, se eu abrir, quando eu der o meu build site, essa vai ser a minha página inicial. Então, onde o meu site começa é esse index.rmd. Sempre vai ser. Eu posso até, eu pretendo fazer isso de exemplo até, e agora que eu pensei, inclusive, eu nem tinha botado isso. Mas eu posso pegar um arquivo de aula, por exemplo, a nossa aula 3, a nossa aula 4. A 4 eu acho que não por causa do dashboard, mas a nossa aula 3, a nossa aula 2, a nossa aula 1, e colocar como index. Eu só tenho que renomear, então tá lá, aula 1 RMD. Eu vou renomear para index.rmd. Eu vou no meu diretório, que tá aqui do ladinho, que é o site aula 5, e vou empurrar lá, né, jogar lá e substituir. Então ele vai dar certo do mesmo jeito, ele só tem que se chamar index, aí vai ser minha página inicial. Ou agora, então o nosso index tem que existir e é a nossa página inicial. O nosso site, underline site.yml, que é o YAML, ele é o nosso arquivo de configuração de site. Então ele é basicamente o nosso cabeçalho ambulante, né? Todo arquivo RMD a gente tem aquele, igual aqui mesmo a gente já tem. Aqui só vem com título, mas eu posso botar ali autor, data, igual todo arquivo RMD que a gente viu até agora. Ele vem com essa parte de cima que eu sempre chamo de cabeçalho. E essa parte não é nada mais nada menos do que um arquivo YML. Então ele está formatado em YML. Aqui no nosso site, ele é um cabeçalho gigante. Então ali a gente só vai usar essa parte de como se fosse o cabeçalho do RMD. Então aqui a gente vai usar para configurar o nosso site. Então a gente consegue botar o nome do site, a gente consegue mexer na barra de navegação, a gente consegue botar o tema do site. Então a gente vai configurar o site como um todo. Então a gente não vai mexer em página por página. A gente vai mexer, estruturar o site. Então, sem esse arquivo, o site nem vai ser rodado. Ele vai ser como se fosse uma página index.rmd, um HTML só. Ele não vai ser um site. Então, a gente vai ter. Nele, a gente vai ter a configuração do site inteira. E também a gente vai juntar o site. Então, assim, vocês viram que a gente tem o index.rmd e o about.rmd. Quando a gente constrói o site, né, a gente dá o build, a gente tem os dois. A gente vai ter tanto o index lá em cima no home page, eu acho que estava escrito home page ou home, e a gente tem o about que manda para o about RMD. Então esse arquivo também junta esses dois. Eles fazem com que cada clique leve para um lugar diferente, que é uma página diferente, que aqui no meu RStudio é um arquivo diferente também. Então, por exemplo, aqui a gente já vê no padrão que a gente tem um nome. Esse nome, ele é só pra gente. As pessoas não veem esse nome. O nome que as pessoas veem é o título. Que é o quando a gente rodou lá, antes do home tinha My Website. Esse é o título, que é ali o title. Agora, o nome é só pra gente. Então, esse nome eu vou botar. Eu posso botar só aula 5 aqui de exemplo. Ele é o nome pra gente. Então, não vai mudar muita coisa. Só fechar meu. Peraí, tá me atrapalhando. Ok. Agora, o title, ele é o que é o título ali, né? Ele é o título do nosso site. Então, ele vai ser sempre o primeiro nome lá em cima, em uma letra maior, é o título do nosso site. E quando a gente clica, isso é automático. Eu não vou programar nada para isso, ele já é automático.
Quando eu clico nesse título, ele me manda direto para a página index.html, que é a página inicial. É uma coisa que eu não gosto, inclusive, que ele tá feito aqui, não isso que eu acabei de falar, mas é que ele tá linkando o home, vocês viram lá que tinha tanto um home, o título, né, my website, e o home. Quando eu clico no home, eu vou para o index.html. Quando eu clico no título, eu vou para o index.html. Então, esse exemplo eu sempre tiro essa parte do botão home, mas é uma questão de gosto. Eu prefiro clicar no título e ir para a página inicial. E a maioria dos sites, inclusive, que a gente vê são assim, né? Se a gente clicar lá no F do Facebook, a gente vai para a página inicial. Se a gente clicar no Twitter, a gente vai para a página inicial. Então, costuma ser sempre assim. Não tem o botão página inicial. Eu acho. Eu não uso Facebook. Então, aqui eu boto o título realmente que vai ser o título do meu site. Para esse site, a gente vai perder o youtuber que a gente tinha no, na aula passada e a gente vai considerar como se a gente estivesse criando um site de uma disciplina. Pode ser até um site até do minicurso, por exemplo. Então, eu vou considerar que o nosso minicurso é uma disciplina, então não é um curso, e sim uma disciplina, como se fosse uma disciplina de faculdade mesmo. E eu vou botar que o nome do nosso site é o R Markdown. E relatório. Não, eu vou botar relatórios em R Markdown. É basicamente relatórios e sites em R Markdown. Então a gente vai ter isso aqui. Esse é o nosso título da nossa página. Então só nisso eu vou rodar o site que construiu o nosso site. Eu vou botar para sempre salvar. Esse aqui só tá perguntando para salvar. Porque eu não dei Ctrl S. Mas eu vou rodar o nosso site e vocês conseguem ver agora que já mudou ali o nome em cima. Então a gente antes era My Website e agora tá relatórios e sites em R Markdown. Então isso é o que a gente tem. Eu vou botar minha foto para trás. Pronto, dá para ver certinho. Então, se a gente, eu estou em About, se eu clicar em Relatórios e Site R Markdown, eu vou para o Index, que é a página inicial. Se eu clicar em Home, eu também vou para o Index. Eu não gosto muito disso, mas aí vai de gosto também, então a gente vai tirar isso aqui, porque, né, vamos usar tudo que a gente pode. Agora, então, a gente vai mexer nessa navbar. A gente está vendo que ali em si, a barra de navegação, né, essa parte cinzinha, onde tem o nome e o que linka a cada página, a gente vai mexer nela agora. Ele já vem aqui, né, linkando tanto a parte home quanto a parte do about. E a gente vai fazer isso. Mas para isso, eu vou criar algumas outras páginas, para a gente não ficar usando só essas duas. Então, eu vou criar mais duas. Eu vou renomear o about, eu não quero que a minha página about... na verdade, eu vou tirar ele dali, vou criar outra. Eu não quero que tenha um sobre. Eu quero que tenha, por exemplo, como é um curso, eu vou botar cronograma. Então, a gente vai ter uma página inicial, que é as informações do curso. A gente vai ter uma página de cronograma e eu vou considerar que esse curso é dividido em 2 laboratórios, por exemplo. A gente vai ter 2 laboratórios com 2 professores, por exemplo. Então a gente vai ter o Lab 1 e o Lab 2. Então eu vou criar outras páginas também para esses laboratórios. Então eu vou, primeiramente, tirar esse about, eu não quero ele. Eu vou criar outro arquivo em Markdown. Aí aqui a gente bota o default sempre, o default sempre vai ser HTML, porque a gente está criando sites on site. Então a gente bota aqui já no nosso diretório e eu vou botar que o título é. O título não faz muita diferença, vocês vão ver que é só para linkar. Mas eu vou botar nesse caso o cronograma, como eu disse. Vocês veem que ele vai criar daquela maneira, né? Ele cria como aquele exemplo do R Markdown, com autor, output, isso tudo a gente pode tirar, que é o que eu vou fazer, inclusive. Eu não quero que a minha cronograma seja isso aqui, e eu quero que só tenha título, igual nos outros. Vou botar em maiúsculo para ficar mais aceitável. Agora eu só tô salvando, né? Porque eu dei Ctrl S e eu vou salvar aqui. Vocês não estão vendo, infelizmente, mas eu tô só salvando no mesmo diretório. Então tem que estar lá dentro do site aula. Então quando eu salvar, ele tem que aparecer aqui nesse canto aqui do meu R Markdown, no canto direito inferior. Então eu vou salvar como cronograma. Cronograma.rmd. Já apareceu ali do lado o cronograma RMD. E agora já é um arquivo salvo. Como eu disse, eu vou criar mais 2, então eu vou criar um que vai ser Lab1. Tirar tudo isso aqui. E eu vou criar um que vai ser o Lab2. HTML, Lab2. E eu vou tirar tudo isso aqui também. Tem uma maneira de não vir com esse tutorial. É uma configuração isso aqui. Então você pode, na configuração do R Markdown, tirar. Eu deixo sempre porque não muda muito minha vida apagar isso. Mas para quem se incomoda, é bem fácil. Então eu vou aqui salvar essa aqui como Lab1.
e vou salvar esse aqui como lab2. Ok, ali do lado a gente vai ver, aqui nesse canto aqui, a gente consegue ver todos os arquivos que a gente tem. A gente já viu até uma coisa que a gente não criou, que é essa pasta underline site. Como eu já dei build, eu vou mostrar para vocês. Ó, nela, a gente tem os arquivos HTML e a gente tem um monte de coisa que ele fez para criar o site. Por isso que é bom sempre criar num diretório, não assim, por exemplo, eu não vou criar em documentos ou downloads, porque vai ficar um monte de coisa solta. É sempre bom criar numa pastinha ali para ficar tudo compacto, né? Porque a gente tem um monte de arquivo aqui dentro. Então a gente tem esse aqui, a gente vai ter Bootstrap, aí para isso tem o CSS, tem as fontes. Então é um monte de coisa que ele faz já para criar o site que a gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente não precisa saber exatamente o que está ali dentro. Mas ok, então eu criei aqui o index sempre existindo, o cronograma, o lab1 e o lab2 RMD. Aqui no index eu vou só botar. Então, isso é um arquivo RMD. Então, tudo que a gente fez na aula 1, 2 e 3, na 4 não, porque a gente usou um pacote, mas. Eu nem testei, mas eu acho que daria certo também. Mas tudo que a gente fez em todas as aulas até agora, a gente consegue fazer aqui. A gente consegue botar título com hashtag, a gente consegue botar LaTeX, a gente consegue botar gráfico, a gente consegue botar o que a gente quiser, tabelas. Então, tudo que a gente fez nas outras aulas, a gente consegue inserir aqui, porque isso é um arquivo RMD. A diferença é que na hora de compilar, em vez de ser um PDF, ou em vez de ser um HTML, em vez de ser um Word, vai ser um site. Ele vai juntar tudo aquilo ali e vai formar um site pra gente. Mas a parte do R Markdown ali, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, eu não planejei escrever nada, porque senão eu ficaria aqui um tempo escrevendo, mas tudo aqui a gente consegue fazer. Então, eu só vou deixar em branco, mas eu posso até escrever, deixar como estava, por exemplo, assim, só para a gente ter algo escrito. Aqui em cronograma, a gente poderia escrever, por exemplo, em um terceiro título, por exemplo, ou aqui. Ou eu vou, na verdade, tirar esse título. Acho que não roda assim. Sim, ele roda. E eu vou botar como título aqui, cronograma das aulas. Aí aqui, por exemplo, como a gente tem parte 1, a gente teria algumas coisas, então eu escreveria aqui aula 1, e aí o que a gente vai ter na aula 1, aula 2, o que a gente vai ter na aula 2, aula 3, o que a gente vai ter na aula 3. E aí a gente teria a parte 2. De novo, aula 1, o que a gente vai ter na aula 1, aula 2, não, aqui é 4, e aqui é 5. Então eu vou deixar assim só para não ficar vazio. No index eu vou deixar isso aqui, vamos fingir que é alguma introdução do curso. A gente pode usar sites também, às vezes a gente fala, página no Classroom, e a gente bota nesse, né, como a gente fez na primeira aula. Então a gente bota links, a gente faz o que a gente quiser aqui. No Lab 1 eu vou deixar vazio, no Lab 2 eu vou deixar vazio também. Eu só vou botar eu só quero botar títulos para mostrar para vocês. Então eu vou botar professor e eu vou deixar sem nome, porque não tem ninguém. E eu vou botar aqui professor, no título 3, professor, e vou deixar sem nome. Só vou ver se vai rodar com o título vazio, eu acho que roda assim. Então a gente tem essas, por exemplo, a gente tem aqui 4 RMDs que a gente quer linkar em um site. Onde a gente vai mostrar para o R que a gente tem 4 e a gente quer os 4 num lugar só. Nessa parte underline site YAML. Então a gente vai nesse arquivo e vai configurar aqui o que é cada coisa. Então, como eu disse, eu não gosto de ter um botão home, porque o botão relatórios e sites em R Markdown já é um botão home. Se eu clicar nele, eu já vou para o index.rmd. Então eu vou tirar primeiro esse aqui. E a gente não tem mais about, então eu vou tirar tudo. Só pra gente, bom que a gente já constrói aqui do zero. Porque a gente não tem mais o arquivo about, então não faz sentido ter o about. O que a gente vai fazer? Aqui, ele já vem com esse navbar, que tem o seu título, e aqui tá mandando ele ir para a esquerda. Então, vai estar o título é sempre na esquerda, e a gente vai ter, logo do lado do título, aquele, como a gente tinha, home e about, a gente vai ter os botões que levam para as páginas, que são os arquivos RMD. Então, eu posso ali mudar para write. Então, ele jogaria tudo para o outro lado. Só que, como sempre, né, a gente está acostumado em site usar o left. Depois eu vou adicionar algo no right. Eu tô pensando aqui, né, o que eu posso botar. Mas a gente pode botar, por exemplo, compartilhamento em rede social, igual a gente fez no dashboard. E a gente joga lá para a direita, que é mais longe do foco, né, que são as páginas do curso. Então, aqui a gente sempre vai ter que mostrar para ele. Ou, igual a gente tinha em dashboard. A gente no dashboard, a gente botava um nome,
E a gente linkou esse, por exemplo, a gente botava o nome e o que aquele nome se referia. Quando a gente fez, por exemplo, a caixa, ou a gente fez aquele dashboard que são botões para gráficos. Aqui vai ser o mesmo esquema. A gente pode usar o nome, a gente pode usar o ícone que a gente usou antes, que é o Fá, traço, e a gente vai naquele site. Mas aqui a gente não pode botar os dois. Então, ou a gente vai ter a gente sempre vai identificar para ele o que é um botão com o hífen. Então, o hífen texto, dois pontos, vai mostrar para ele. Deixa eu só ver se. Porque não ficou rosa. Tava rosa, não tava? Deixa eu. Ah, não. Tava certo, tava certo. Então a gente tem um traço. Eu achei que ficava rosa, mas eu tô maluco. Então a gente vai ter o traço texto e a gente vai falar para ele qual é o nome do botão. Então nesse traço texto é o nome do nosso botão. Eu vou criar um para cronograma. O index eu vou deixar em relatórios e sites em R Markdown. Então eu vou criar um que vai se chamar cronograma. E aí eu vou falar para ele abaixo qual, se eu clicar nesse botão cronograma, aonde eu vou parar. Você tem que mostrar para ele qual é a referência desse botão. O href, que é o que a gente até usou em dashboard. Então a gente tem o H de referência, esse H de HTML, e ele vai mandar para o meu cronograma, que é o nome do meu arquivo. Ele já até me mostra aqui, ó, ele botou em maiúsculo, mas o meu arquivo é minúsculo, não entendi. Mas então a gente vai ter o cronograma. Mas se eu só botar cronograma, ele não sabe qual é. Eu tenho que botar a extensão. Aí é o que vem. A gente cria os arquivos em RMD. Mas na hora de mostrar para ele que é um H de referência, um HTML de referência, a gente vai botar ponto .html. Que a gente não dá necessariamente o knit, mas na hora de criar o site, ele dá o knit em cada um e ele gera o arquivo HTML. Tanto que quando a gente vai aqui no underline site, a gente vai ter. Aqui tá o about e o index, porque eu não dei desde que eu mudei, né, o knit, até porque não ia rodar, porque tá faltando configuração. Mas você vê que ele já cria o HTML. Então vai ser cronograma.html. É o mesmo nome que a gente botou no RMD, só que em vez de ser .rmd, a gente vai botar .html. Então esse é meu H de referência. Agora a gente vai linkar os outros. Então a gente pode linkar um por um, né? Vai ficar cronograma, H de referência. Aí vai ficar do lado. Lab 1, H de referência. Do lado. Lab 2, H de referência. Mas como o Lab 1 e o Lab 2 são dentro de uma única coisa, por exemplo, laboratório, eu vou criar um menu. Onde, se eu botar o nome nesse menu, ele vai abrir as opções para mim, Lab 1, Lab 2. Isso é muito utilizado em sites. Então eu vou criar um menu. Para criar um menu é a mesma coisa. A gente vai botar texto, o nome que vai ficar no menu, né, do botão menu, e eu vou chamar de laboratórios, que são os possíveis laboratórios. E aí, dentro desse texto, eu vou criar, em vez de botar um H de referência, eu vou criar um menu. Então, eu não vou ter um H de referência, eu vou ter um menu. Nesse menu, agora sim, eu vou criar os textos dentro do menu com suas referências. Então, dentro do meu menu, mais para frente, porque agora está dentro de menu, eu vou dar tab. Deixa eu só. Tá. Então, eu vou ter o meu primeiro texto, que eu vou chamar de Labo. Vou botar Lab 1, vou deixar abreviado só para ficar mais fácil. Que vai ser Lab 1, faltou aspas. Na verdade, não faltou. Eu sempre aconselho botar em aspas. Aqui não é necessário. Eu posso botar sem aspas. Então, se eu botar Lab 1, vai dar certo. Mas qual eu aconselho botar aspas sempre, por quê? Porque se eu botar ali um número, ou um ponto, ou uma barra invertida, às vezes eu boto barra invertida porque eu quero que o nome do site seja, o nome da página seja barra, ou uma barra normal, ou algum nome que tenha um comando no R, por exemplo, se eu quiser que chame min de média em inglês, ele vai entender que aquele é um comando do R se não tiver entre aspas. Então ele não vai entender, ele vai falar, ué, porque o nome do seu texto é uma função, ou porque ele é uma barra invertida, que é um comando. Então, porque tem um mais ali, tá somando o quê, entendeu? Se eu botar, por exemplo, o nome do meu laboratório é Lab mais e Lab menos. Se eu botar Lab mais, ele vai falar mais o quê que ele tá querendo fazer aqui. Então, eu sempre aconselho a botar essa aspas. Como aqui eu só tô escrevendo cronograma, Lab 1 junto, tá junto, né? Não teria problema não botar aspas. Então é sempre bom porque às vezes, eu não botei aspas e deu certo, então você tá falando que sem ter aspas, mas deu certo sem. Vai dar certo dependendo da ocasião, mas pode ser que dê errado. Com aspas nunca vai dar errado. Pode botar o que eu quiser ali. Eu posso botar LaTeX ali dentro. Não posso, porque não vai rodar. Porque é um texto, vai um botão, né? Mas se eu botasse cifrão ali, ele não ia entender que é LaTeX e sim um caractere, né? Esse aspas transforma em string. Então ali, no caso, é um texto, Lab 1.
Então eu sempre boto entre aspas por via das dúvidas. Mas caso eu esqueça de botar, não é porque, ele não botou aspas e deu certo. É porque eu sei que não pode. E pode ser sem, no caso. E eu só esqueci. Às vezes eu esqueço também de botar. Vai rodar do mesmo jeito, então é bom que não vai dar erro. Então, esse texto, que é o lab 1, eu quero que o H de referência dele seja o meu lab1.html. E agora, outro botão dentro do meu menu vai ser o lab 2. Então, aqui vai ser lab 2. Eu vou chamar de fototexto. Teste. Vou chamar de lab 2. Com espaço para ficar melhor. E o meu H de referência do lab 2 é lab2. Que é como eu chamei, né? Botei minúsculo sim, HTML. Então aqui a gente já botou todos os nossos arquivos. A gente tem já tudo linkado ali. O cronograma, o lab 1, o lab 2. Então eu vou rodar para a gente conseguir ver exatamente o que está acontecendo agora que eu mudei, tirei o about, tirei todas essas coisas. Eu vou criar meu website. Ele salvou automaticamente, porque eu tinha marcado, né? E deu errado, eu fiz alguma coisa errada. Traço. Ok, eu fiz alguma coisa errada no YAML, inclusive, na linha 5. Eu não sei o que. Eu vou descobrir o que tá errado, viu? Eu já errei alguma coisa e eu já volto rapidinho. Ok, eu achei o erro aqui. Eu tinha. Botava tudo certo de forma escrita, né? Eu achei que eu tinha errado alguma coisa de trás. Mas eu não tinha formatado certo. Eu sempre falo que o que tá dentro de cada coisa tem que estar abaixo ou ir para a direita. Então tá dentro de left, ali no caso, dentro da esquerda, a gente manda tudo para a direita. Tá dentro de menu? Tudo para a direita. E eu não tinha feito isso no href. Antes estava assim. O href não estava dentro do texto. Então ele estava embaixo do traço. Então ele estava dentro do left, mas não estava dentro do texto. O que a gente tem que fazer aqui é sempre botar ele dentro do texto. Então tem que dar um tab na hora de escrever, porque ele tem que estar dentro do texto. Então ele tem que estar abaixo para a direita. Aqui fica juntinho, né? Porque tem um traço, mas o traço é o início daquele comando. Então ele tem que ele tá abaixo na direita do traço. Então vai ser sempre assim. Aqui também. Aqui estava assim e tem que estar assim. E aqui embaixo as mesmas coisas eu tenho que sempre mandar para frente. Então, aqui em menu ele também vai para frente aqui nesse caso. Então tá tudo certo. Então tá dentro de menu, eu dou um tab, tá dentro de cada coisa eu vou dando um tab. Então é isso que tava dando errado. Aí quando eu construí agora, eu já tinha construído, né, porque eu tava testando, mas ele vai ficar assim. Então o que a gente tem agora, ui, eu aumentei tudo. O que a gente tem agora é que a gente criou. A gente tem aqui o nosso website, o nosso cronograma, que eu até criei aqui, cronograma das aulas. O título vazio dá certo, eu posso criar como título no Markdown, vocês veem que esse eu tirei o título lá de cima e botei título como um asterisco, um hashtag. É a mesma coisa. Mas assim eu consigo botar no TOC, por exemplo, se eu for criar aquele sumário e o título que tá lá em cima, ele não vai entrar no sumário. Mas se eu criei um título embaixo, ele já entra porque tá dentro do arquivo RMD. Então, parte 1, aula 1, 2, 3, parte 2, aula 4 e 5. E a gente tem os laboratórios, a gente clica aqui, então a gente abre a abinha do laboratórios. A gente tem o Lab 1, que tá Lab 1, eu não tirei o título nesse, então ficou assim, depois eu posso mudar para ficar mais bonito, professor. E Lab 2, professor. Então a gente teria aqui site, informações, notas, a gente bota o que a gente quiser aqui. E se eu clicar em relatórios e sites em Markdown, eu vou para o index. Então, por enquanto, o nosso site está assim. O que mais a gente pode fazer? Que eu falei que eu ia adicionando aqui. A gente pode, como eu disse, eu vou criar um link na direita da nossa navbar, na nossa barra de navegação, que manda a gente para o Classroom, que é o ambiente que a gente tem as aulas, né? Então, o nosso curso também vai ser assim. O curso que a gente está criando aqui também vai ser assim. Então, eu vou voltar aqui. Então, aqui vai ser na mesma linha do left. Por quê? Porque vai estar dentro de navbar. Então, tem que estar nessa linha aqui, dentro de navbar. Então, vai ser aqui. Eu vou botar na direita. Contrário. Eu vou botar na direita. E aí, na direita, eu vou criar dentro da direita. Então, também na mesma linha aqui. É só dar um tab. Eu vou criar um título. Título não, um texto. Que vai se chamar Classroom. E eu vou falar que o meu dentro, H de referência eu não peguei o link, eu vou pegar nesse exato momento aqui,
O meu H de referência é esse aqui. Então agora a gente está mandando esse botão ir para outro lugar. Antes a gente sempre mandava ir para arquivos que estão dentro do nosso RStudio, então coisas que a gente criou. Agora a gente vai mandar para um site externo. Tá certo do mesmo jeito. Esse link pode ser enorme assim também. Que na primeira aula a gente disfarçava links grandes naquele link clicável, né? Que é a palavra clicável. Aqui ele pode ser o tamanho que ele quiser, porque ele não vai aparecer. Então, em link, inclusive, é muito importante o aspas. Eu estava usando de exemplo aspas, porque link tem barra, então alguma coisa ali pode dar errado. Então, aspas em link é, tipo, crucial. Senão, pode ser que dê errado. Então, agora, ó, lá na nossa direita, a gente tem o Classroom. E se a gente clicar, o meu Opera tá omitido, mas eu cliquei e, ó, deixa eu só passar isso aqui pra vocês veem certinho aqui que abriu direto no nosso link, que foi o link que eu peguei. Então, quando eu cliquei, eu abri em outra aba, né? O meu site ainda tá aqui, eu só ocultei para vocês conseguirem ver. E a gente abriu certinho aqui na nossa página do coisa que eu já tinha aberto para buscar o link. Mas tudo certo. Então, a gente pode mandar. Como eu disse, a gente pode, em vez de escrever, né? Que às vezes escrever é meio chato, ainda mais se a gente for botar ali rede social, um botão para mandar para o LinkedIn, ou para o Twitter, ou para o Facebook, ou para o canal do YouTube, para onde for. Escrever YouTube, LinkedIn, vai acabar que a nossa navbar não vai ter mais espaço. Vai ficar tudo pequenininho, vai começar a botar embaixo, porque não tem mais como botar do lado. Então, o que a gente pode fazer é usar aqueles ícones que a gente usou na aula anterior, do mesmo site. Então, eu não peguei do Classroom para pegar junto com vocês, caso ainda tenha dúvida de como pegar. Então, em vez de texto, eu vou criar um ícone. Então, aqui não vai ser mais text, vai ser icon. E eu quero que meu ícone seja, eu não peguei ele ainda, então eu vou descobrir agora. É, vamos lá juntos aqui na parte do ícone. Eu vou abrir meu Opera de novo. Eu vou procurar algo a ver com Classroom. Esse é o problema porque a gente vai pegar algo de sala, por exemplo. Class, não. Mostrando outras coisas. Deixa eu ver se tem algo aqui que a gente pode usar no Classroom. Porque o Classroom é um quadrado com um bonequinho. Então a gente pode pegar, por exemplo, um livro, uma pessoa lendo um livro. Aí vai do que a gente prefere que tenha, porque pode ser qualquer um desses aqui. Eu sei que de rede social tem os certinhos, né? LinkedIn, tem o do LinkedIn, mas para a gente mandar para o Classroom, eu vou pegar, por exemplo, esse. Eu gostei do meu menino estudando, que é como. Ou do livro aberto, vou pegar esse livro aberto. Não vou pegar o livro. Então o nome dele é Book-Reader, esse é o nome do nosso. Do nosso ícone. E a gente sabe que no ícone a gente usa. Eu podia até pegar o do Google, por exemplo, porque o Classroom é do Google. E aqui eu acho que tem Google, aqui, ó. Google Plus, Google Drive, não tem Google Classroom, mas a gente tem o Google. Aqui não tem muito símbolo, então eu vou pegar o do Google. Que é Google. Ou o Google Drive também combina com o Google Classroom. Mas ok, esse é do que a gente for botar. Eu vou pegar o do Google e eu vou botar aqui, então, o nosso ícone é Fá, sempre Fá, para mostrar que a gente está pegando do site Font Awesome. E ele é Google o nome. Deixa eu só ver se ele tem maiúsculo. Não, ele é todo minúsculo. Então, aqui a gente não vai botar entre aspas, inclusive, deixa eu ver se entre aspas dá erro. Porque eu sempre boto sem, mas eu nunca vi esse com dar erro. Eu acho que não. Não, dá certo do mesmo jeito. Aqui nesse caso é um comando mesmo, então botar sem e botar com não faz diferença. Eu costumava botar sem, agora bem descobri que com também dá certo. Então a gente tem o nosso ícone, é o Fá Google. Então a gente tem um Gzinho aqui que se a gente clicar vai ser a mesma coisa. A gente vai para aquele mesmo site que a gente foi quando estava escrito Classroom. Então isso é bem útil quando a gente quer omitir algumas coisas. A gente pode botar, por exemplo, ali em vez de laboratórios, o símbolo de laboratório. Já fica meio estranho, mas nesse caso em redes sociais, em sites externos, principalmente em site externo, é muito bom a gente botar isso porque ocupa menos espaço e fica melhor, né? Do que escrito um enorme ali, Classroom. Aí do lado vai estar LinkedIn, aí do lado vai estar, sei lá, Facebook Professor 1, Facebook Professor 2, que eu posso criar em menu, inclusive. Então, esse ícone também funciona aqui. Então, por enquanto, o nosso site está assim. Deixa eu ver o que eu separei mais para vocês. O tema. A gente agora vai para a parte que eu gosto, que é a parte estética. Já o ícone já gosto bastante e o tema eu gosto mais ainda. É feio. A gente sabe que esse tema principal, assim, tudo branco, não tem uma diferença. A letra em Arial eu não gosto também. Mas ali, principalmente a barra de navegação branca já é uma coisa assim que a gente, né, já olha e já fica. O site é bem cru, né? Bem amador.
Então a gente pode usar os mesmos temas que eu passei na aula 2, porque é um arquivo HTML, e a gente vai configurar isso no nosso underline site. Então aqui, voltando aqui, a gente aqui embaixo já, agora já encostado na nossa linha do navbar, por quê? Porque é principal, a gente não vai, isso não vai estar por dentro de navbar, é o tema da página inteira, então é encostado lá na esquerda, mais na esquerda possível, a gente vai falar para ele que o nosso output é o HTML, underline documento. Por que a gente vai fazer isso? Ele já sai em HTML, mas para eu botar tema, eu tenho que falar para ele que o tema é dentro do HTML, não é um tema assim, tema. E aí ele não vai saber que tema é aquele. Eu tenho que falar para ele que é o tema do documento HTML, que no caso é o site inteiro. Então eu tenho que criar esse output HTML para poder usar o tema. Eu vou passar isso para baixo dentro de output e eu vou falar aqui para ele que a gente tem o tema, que é a mesma coisa que a gente usou lá na aula 2. Eu vou usar o Flatly, que é o que eu mais gosto, mas tem diversos temas, tem todos aqueles temas que eu botei no script da aula 2 que a gente passou lá. E aqui eu também poderia botar, por exemplo, o highlight padrão, né? Que é quando a gente botar um chunk dentro da página, que... Deixa eu ter errado isso aqui. Highlight. Que quando a gente botar o chunk, né? Que a gente tem aquele chunk, a gente vai ter o highlight. Eu não lembro de cabeça. Eu sei que tem o Zenburn, eu não gosto de usar ele, mas é o único que eu lembro agora de cabeça. Tem um que é monocromático, alguma coisa assim. Monochrome. Tá. Tá vendo que o PS mandou mensagem, o coordenador do curso, né? E é sobre o mini curso, inclusive. Mas eu vou botar aqui o highlight Zenburn, que é um highlight normal. Então, eu vou aqui dar o nosso build website e a gente vai ver que vai mudar bastante o tema. Não vai ser mais esse branco com branco, vai ter um azul, a nossa navbar vai ser azul. O highlight Zenburn vocês não vão conseguir ver, porque eu não criei nenhum chunk em R, mas caso eu criasse ia ficar naquele... É tipo um preto, né? Fica um cinza escuro. Mas eu gosto do monochrome. Eu só não lembro se o nome é monochrome, eu não quis botar para dar errado. Mas ok. Então a gente, ó, já tem um site mais bonitinho, já tá bem mais bonito do que antes, só de adicionar o tema. E o tema é adicionado em todas as páginas, porque a gente botou no underline site. Claro que eu posso botar temas separados em cada arquivo RMD do mesmo jeito. Output, HTML, tema. Mas aí fica meio estranho, como é um site só, cada coisa tem um tema, pode ser meio estranho. Mas caso você queira, tem como fazer também. Porque tudo, como eu disse, tudo que a gente aprendeu a mexer em RMD, a gente consegue fazer nos arquivos ali .rmd. E tudo de cabeçalho a gente consegue fazer no underline site quando é para todos os arquivos juntos. Então o tema tá bem mais bonito, as letras são mais bonitas, as cores. Então já tá um site bem mais bonito do que a gente tinha antes. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui também que é só um exemplo do TOC, que a gente não falou muito sobre o TOC, e eu vou botar ele aqui no Lab 1, que foi onde eu adicionei, não, no cronograma, que foi onde eu adicionei vários títulos. Antes, só para deixar não tão feio, eu vou adicionar aqui, eu vou mudar para laboratório. E eu vou mudar aqui também para laboratório 2, para não ficar tão estranho como tava. Eu vou mudar aqui, cronograma tava tudo certo, e o index eu vou deixar assim mesmo. Agora aqui em cronograma eu vou adicionar o TOC. Eu quero que o meu TOC seja em cronograma, não no site. Porque não tem como eu fazer um TOC no site se o meu site não tem vários títulos. Tem como eu fazer o TOC no index. Não vai ficar no site, vai ficar na homepage. Lá eu não vou botar porque lá eu não criei títulos. Aqui, como eu criei título do tipo 1 e título do tipo 2, eu vou colocar. Eu vou até botar um título do tipo 3, só pra gente ver exatamente as opções, né? Eu vou botar como se fosse peso, por exemplo. Qual seria o peso da parte 1 na nota final e o peso da parte 2 na nota final. Então eu vou colocar isso, por exemplo. Acabei de pensar nisso, eu nem tinha feito isso antes. Então aqui, para eu botar o TLC de novo, tem que estar dentro do HTML. Então eu vou ter que adicionar o output, o HTML documento. Eu vou mandar para baixo e dentro desse HTML eu vou adicionar o que eu quiser. Então eu posso mudar até o tema aqui, para ser um tema diferente. Mas eu não vou fazer isso. Então eu vou botar que o meu TLC é true. A gente já viu tudo isso nas outras aulas. Eu gosto de deixar em minúsculo, mas não faz diferença. E eu quero que ele seja flutuante, que conforme eu vá descendo, ele vá descendo junto comigo. Então eu vou botar aqui que o toque float é true.
igual a gente fez no dashboard, eu acho que foi no dashboard, ou alguma aula. Igual a gente fez em alguma aula, se eu quiser que fique sempre aberto, eu acho que foi na aula anterior. Se eu quiser que fique sempre aberto, eu posso botar aqui toque float, dois pontos, passar para de baixo, botar collapsed true. Eu acho que no anterior eu não fiz isso, então eu vou fazer nessa. Eu só vou ver exatamente se é assim mesmo, porque HTML não é muito minha praia. Eu faço muito PDF. Mas eu acho que é collapsed true, sim. É isso mesmo. Falso, na verdade. É collapsed false. Então aqui dentro eu vou botar que eu quero que sempre fique aberto. Então eu vou deixar que todas as saídas do sumário fiquem lá. Não quer, porque na aula anterior eu até não mostrei isso, mas quando a gente fez o TOC, ele estava abrindo. Então nessa eu quero que fique sempre aberto, então eu quero que fique assim. Eu acho que foi na aula anterior. Pensando bem, a aula anterior foi de dashboard, então talvez tenha sido na aula 3. Mas eu não lembro exatamente, mas em uma aula. Então aqui eu quero que ele sempre fique aberto. Eu não quero que dentro de a parte 1 ele abra para peso. Eu quero que ele sempre fique aberto. Então eu vou deixar o collapsed false. Então aqui eu já tenho o meu sumário seguindo ali do ladinho. Eu só vou adicionar algumas coisas porque senão ele vai ficar ali cronograma e logo embaixo parte 1. Então quando a gente clicar não vai mudar porque tudo vai estar na página do início. Então eu vou pegar qualquer coisa, vou pegar esse texto aqui, por exemplo, e eu vou adicionar aqui. Só, assim, porque se eu fosse parar para escrever algo que fizesse sentido com o cronograma de aula, a gente ia perder bastante tempo, eu ia escrever bastante coisa. Então eu vou adicionar o mesmo texto só para fazer um volume na hora de lá, para a gente conseguir ver exatamente que ele está mandando certinho para cada parte. Então é só para o arquivo não ter meia página, e sim a gente conseguir rolar para baixo. Então adicionei o mesmo texto só para a gente ver. Vou salvar, vou build o website. Então agora a gente vai ver quando o site for construído, né? Quanto mais coisa, mais demora, inclusive. Então, se estiver demorando, não se preocupem, ele vai rodar uma hora, a não ser que dê erro. O erro aparece aqui em cima. Ali onde está cheio de coisa no build mesmo. Então, aqui em cronograma, o resto está tudo igual, né? A gente não mudou nada. Em cronograma, infelizmente eu não botei o suficiente para descer, mas a gente vê que a gente tem aqui o cronograma das aulas, a parte 1, o peso, a parte 2 e o outro peso, que são os títulos. Então a gente vai ter certinho o nosso index aqui. Eu não consegui fazer ficar grande o suficiente para eu clicar e ele descer, porque aqui quando eu clico ele manda para aquele título, porém, como está tudo na mesma página, ele está me mandando ali para o mesmo lugar. Mas a gente consegue, então, tudo isso que a gente fez na aula 2, que foi mexer em documento HTML, a gente consegue inserir aqui. E é bem interessante, né? Quanto mais coisa para ajudar a pessoa que está olhando melhor. Então, sempre botar o sumário é bom quando a gente tem mais de um título. Se tiver um só, não faz muita diferença. Então, sempre botar o sumário. A gente consegue inserir imagens, por exemplo. Eu podia ter até inserido. A gente consegue inserir imagem. A gente consegue fazer tudo que a gente fez em Markdown nessas páginas. Então, o importante aqui no nosso projeto de construir o website principalmente o novo, nesse caso, é o underline site.html. YML. Que é esse aqui. Isso é o novo, que é o que vai fazer a gente juntar os nossos arquivos. Dali para frente, óbvio, a gente sempre tem que ter um RMD chamado index para ser a página inicial. E daí para frente é tudo que a gente já mexeu. Dentro desses RMD é tudo que a gente sabe fazer. O importante é focar nessa construção do site aqui, que tem que estar tudo direitinho. Eu não mostrei o Zenburn porque eu não criei nenhum chunk, mas aqui, por exemplo, em Lab Index, vou botar aqui, tá uma bagunça aqui, mas tudo bem. Eu vou botar um gráfico aqui, por exemplo, plot bars. Vou deixar só plot bars, deixa eu ver como é isso aqui. Tá bom. Eu só vou botar isso aqui. Vamos fingir que é algum gráfico de, sei lá, que tá no cronograma. Na aula 1 a gente vai aprender a fazer esse gráfico aqui, então. Só pra mostrar pra vocês que o Zenburn... Não é Knit. Dei errado. Ó, já fiz besteira. Não quero Knit, para. Ok, então vamos construir o site. Vocês vão ver, por exemplo, na aula 1 a gente quer construir esse site, e aí vocês vão ver que vai estar o Zenburn, que é o highlight que eu criei padrão do nosso site. Se eu quisesse mudar para aquela página, aqui eu não quero que seja Zenburn. Aí eu botaria lá no HTML document, dois pontos, highlight, dois pontos, alguns dos temas que a gente aprendeu na aula 2. Então aqui, ó, a gente tá nessa cor, e a gente tem o gráfico certinho. Então tudo que a gente aprendeu, a gente consegue inserir aqui. E para finalizar, essa eu acho que vai ser a menor aula, inclusive, estou orgulhosa.
Porque as aulas era pra ter tudo 45 minutos, nenhuma teve. Mas pra finalizar, eu só vou mostrar pra vocês como a gente, igual na aula anterior, como a gente dá upload disso na internet, pra gente ter um link, né? Porque nesse caso eu teria que mandar pra pessoa o projeto do R inteiro. Quantos links tem ali pra pessoa conseguir construir o site no computador dela? Então, sem nenhum problema, eu nem vou conseguir compartilhar esse material com vocês, porque seria toda aquela pasta underline site, mais tudo que tá aqui. Então, eu poderia até compartilhar o RMD, né, que é o RMD que eu usei, mas RMD vocês já conseguem fazer desde a aula 3, então, perfeitamente, melhor do que eu fiz, inclusive, que tá uma bagunça. Então, eu só vou mostrar para vocês agora como a gente consegue dar jogar isso num link para a gente conseguir compartilhar o link com outras pessoas. Infelizmente, o RPubs é só para arquivos estáticos, né? Então, o RPubs é para relatórios. Então, eu crio o PDF, eu consigo compartilhar lá, o HTML também, mas um só, não esse que tem vários HTMLs juntos, que é um site. E para isso eu uso um site, para quem usa GitHub, o GitHub já serve, você consegue jogar lá e dar upload. O que você tem que usar para compartilhar no GitHub seria a pasta underline site. Então no GitHub a gente compartilha esses arquivos e a gente já teria um arquivo um link na internet, né? GitHub, e aí a gente já consegue. Mas o que eu acho mais fácil, o que eu costumo usar, é o Netly. Eu sempre confundo na hora de falar, eu sempre falo Netflix sem querer. É Netlify. Netlify. Eu vou abrir aqui com vocês exatamente. Eu vou só salvar tudo aqui no arquivo, tá tudo salvo na verdade. Então, eu vou agora aqui abrir o meu Opera com vocês. E eu vou mostrar para vocês, a gente não vai mandar mais isso aqui, o Netlify. Eu já estou na minha conta, mas quando você... Deixa eu até sair da minha conta, pra vocês verem. Quando você entra no site, né, o site é app.netlify, que é o que está escrito aqui, netlify.com. E ele é gratuito, você consegue inserir vários sites, então não tem problema. Aqui a gente consegue até linkar com o GitHub, com o GitLab, com esse Bitbucket que eu nem conheço, e entrar por e-mail normal. Eu vou só já entrar aqui com o meu e-mail. Criar conta é super fácil também. Ali eu já tenho uma conta, mas na hora de criar, manda um e-mail e cria uma senha. Não tem usuário, seu usuário é seu próprio e-mail. Ele vai pedir seu nome, seu sobrenome e vai perguntar algumas coisas. Se você é estudante, isso é mais para o banco de dados dele. Se você para eles saberem quem está usando. Se você é estudante, se você qual é o seu emprego, né? No caso, estudante, em qual área você estuda e se for um trabalho, seria qual área você trabalha. Mas são coisas básicas. E aqui a gente vai ter a minha página inicial. Para eu criar um site, eu simplesmente venho aqui no meu. Eu vou ter que compartilhar com vocês também. Deixa eu só tirar. Vou ter que compartilhar meus documentos para vocês conseguirem ver certinho. Novo. E aí, aqui, meu explorador de arquivos. Vocês conseguem ver certinho. Eu vou tentar botar de uma maneira que dê para ver os dois. Acho que assim dá para ver de boa, né? Dá pra. O importante é vocês verem só que eu tô indo pro caminho. Então eu vou lá onde eu criei meu diretório, que tá aqui em documentos, FJF, curso Markdown, aula 5. Então esse meu site é aula 5. A gente vai ter o que eu mostrei para vocês, que é esse underline site aqui, o primeiro arquivo que é uma pasta. Isso aqui a gente vai jogar aqui na parte que ele pergunta se eu tô criando um novo site. Eu fiz uma besteira aqui, peraí. Nessa parte que ele pergunta se eu tô criando um novo site, eu vou jogar esse underline site aqui. Então, eu vou jogar. Eu acho que foi. Foi. Tá? E agora foi. E aí, ele já vai fazer esse upload, ele já vai construir o site para mim com um link. Eu vou fechar isso aqui agora, porque vocês já viram. Eu só queria mostrar pra vocês que eu pego a página e jogo ali. Então, já criou o nosso site. O nosso site tem esse link aqui, doido, aqui, ó. Wonderful Goldberg. Ele sempre bota um nome engraçadinho, piada. Mas o que a gente pode fazer é mudar esse nome, né? Porque eu não vou mandar para alguém isso aqui mostrando que é o nosso site. Então a gente vem aqui em Site Settings, nesse site que a gente está, e a gente consegue mudar esse nome, site name. Então eu posso change site name. Tem que ser um nome que não existe. Ele vai ser do domínio .netlify.app. Então ele sempre vai ser algum nome .netlify.app. No GitHub é a mesma coisa, né? No caso tem lá .github. Então, aqui eu vou criar, por exemplo, aula 5 site teste. Vou ter um nome que eu acho que ninguém tenha usado. Aí, ninguém usou. Porque aqui, como é aberto no RPubs, eu não posso repetir o nome que eu uso, porque o site vai ter barra Calvin Rod.
Então eu não posso usar o nome que eu já usei, porque eu sou o único usuário Calvin Rod lá. Aqui todo mundo usa, então se eu botar a aula 5, com certeza já tinha alguém que já tinha pego a aula 5. Então eu botei a aula 5, site teste também, para não dar muito conflito. Mas a ideia é você conseguir mostrar o que é aquilo ali quando você vai mandar para alguém, né? Para ela só pelo link do site saber. Então, assim, site criado aula 5, ou site aula 5, alguma coisa assim. A pessoa já sabe que é um site que você criou na aula 5 do curso. Então, aqui a gente já tem esse link, e se eu copiar, por exemplo, aqui, ó. Para tirar esse Netlify tem que pagar. Se alguém quiser criar uma conta premium e para mudar esse ponto .netlify.app, pode também. Aí você consegue tirar e botar .com, ponto que você quiser. Você pode criar seu próprio domínio. Mas aqui tá até o domínio, ó, eu posso adicionar um novo, mas eu acho que essa parte é paga. Aí eu posso criar aqui tipo www.calvin.com. Yes. Eu não testei muito bem essa parte, mas eu acho que eu não precisei pagar para fazer isso. Eu só tenho que checar alguma coisa agora. Deixa. Eu não sei. Ele vai criar um certificado, alguma coisa assim. Eu não entendo muito bem essa parte. Eu uso mais o Netlify mesmo, não tem muito problema. Então, quando eu vou aqui nesse site, né, aula site. Eu posso criar, vou só colar aqui. E aí a gente já tem um site, a gente já tem um domínio, a gente já tem o nosso site online. Então, qualquer um que tente abrir esse aula 5 site-teste.netlify.app vai chegar nisso aqui, que é exatamente como está o nosso site lá. Então, a gente vai ter aqui o cronograma com tudo que eu adicionei. Aqui eu já consigo clicar e vai, ó. Aqui eu já consegui aumentar com o botão no gráfico. A gente vai ter o laboratório. Aqui eu tiraria os 2 pontos. Porque como é um título que vai ficar no sumário, não faz sentido esses 2 pontos, então eu apagaria esses 2 pontos, eu não fiz isso ainda. Mas tem o Lab 1, Lab 2, aqui já manda a gente ó, direto para o Google Sala de Aula, que é onde a gente criou. Então, aqui manda a gente para o Index, então a gente já tem esse site certinho. A última coisa que eu queria mostrar para vocês é caso a gente tenha que mudar o nosso site. É bom que tá o 2 pontos lá, que eu vou até fazer isso aqui. Voltando agora pro R. Vamos supor que eu vi só depois que eu já mandei o nosso site para lá, pro Netlify, que tem 2 pontos e eu não quero esses 2 pontos. O que eu faço? Eu venho aqui, óbvio, né? Eu vou mudar aqui. Onde tá? Eu não lembro agora. Então, eu vou tirar a parte 1, vou tirar o 2 pontos, a aula não, vou tirar o 2 pontos dos pesos e dos títulos. Então, eu quero assim. Eu vou salvar, vou criar o meu site, né? Para ele atualizar na hora. Atualizar a nossa pasta, underline site. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar. Aqui ele abriu, eu não vou botar pra vocês verem, só que ele abriu já, né? Tá atualizado. O que eu tenho que fazer? Tem que criar de novo, apagar o site que tá lá no Netlify para poder botar de novo esse site, botar o mesmo nome porque eu tive que errar e tive que atualizar? Não. Ele atualiza sozinho, entre aspas. Óbvio, eu vou ter que atualizar. Eu tenho que mostrar para ele que atualizou, mas ele vai atualizar. O que eu faço para isso? Aqui na parte deploys, a gente tem esse aqui, ó. Preciso atualizar o seu site? Eu vou lá na minha pasta underline site de novo, né? Porque a pasta aqui agora mudou, porque quando eu rodei de novo a pasta mudou. Eu vou em aula 5 na minha pasta underline site e eu vou arrastar para cá para o deploy. Então, aqui, ó, ele vai dar atualizar e pronto, está atualizado. Agora, se eu abrir meu site de novo, se eu vier aqui em cronograma, não tá mais com 2 pontos na parte 1, nem no peso, nem na parte 2, nem no peso da parte 2. Então ele já atualizou, é só eu arrastar a pasta para lá, não preciso configurar de novo, mudar o nome. Então o meu nome fica salvo, inclusive meu Docs pegou. O meu nome fica salvo, então eu não preciso mudar esse nome. Então, vocês não estão vendo, né? Agora sim. Eu mostrei, mas não estava aparecendo. Ele atualizou aqui, ó, parte 1 sem 2 pontos, aula 1 sem 2 pontos, e vocês também não viram o deploy, agora que eu pensei. Eu peguei a pasta, eu esqueci de tirar do RStudio. Eu peguei a pasta e nessa parte aqui, ó, deploys no meu site, eu arrasto para cá. Ó. Aqui foi quando eu publiquei e aqui foi quando eu atualizei. Não, foi o contrário. Aqui foi quando eu publiquei e aqui foi quando eu atualizei. Então aqui eu tenho que atualizar. Eu pego minha pasta underline site lá no Docs. Aqui, ó. Tô aqui na minha pasta underline site. E eu arrasto ela para. Deixa eu só botar aqui. Eu arrasto ela aqui para essa parte de atualização. Ele atualizou de novo, não mudei nada. Mas nesse caso ele vai atualizar de novo. Então toda vez que eu mudar, eu só preciso vir aqui em Deploy e jogar minha pasta aqui. E ele vai atualizar. Já foram 3 vezes, porque eu atualizei 2 e criei uma vez. E aí quando eu venho no site de novo, ele já vai estar atualizado. Vai estar sem os 2 pontos, que foi o que eu mudei. Então,
É só arrastar a pasta para cá. Não precisa criar outro nome, não precisa criar de novo, não precisa fazer nada disso. Apenas arrastar a pasta para cá. Então é isso, a aula 5, a última aula. Depois, agora, depois dessa aula, eu vou fazer um videozinho falando de passos, o que a gente pode fazer com isso, depois, né? O que acontece depois do curso. E também vou explicar a vocês como que vocês vão emitir o certificado desse curso, porque é óbvio que tem certificado. Então eu vou mostrar para vocês direitinho como que a gente vai emitir esse certificado. É só, spoiler aqui, é só preencher um formulário e a gente já chega nesse certificado. Então, eu vou fazer um vídeo de agradecimento, essas coisas assim, para não ficar na aula 5 que eu falei que tava em 50 minutos, já tá em 1 hora. Então, muito obrigado você que viu. Eu ia falar até a próxima aula errado, não tem próxima aula. Mas muito obrigado você que viu, que interagiu. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso. Então, até mais. Qualquer dúvida, como sempre, é só mandar ou no mural ou no meu e-mail, calvin@ece.fjf.com, ou no LinkedIn também, que tá lá tudo na primeira página. Eu falei daquele site do Bookdown, eu não lembro, lá explica certinho o Bookdown, mas eu não lembro de ter falado. Esse site tá na apresentação, naquele slide que eu criei, então lá tem o site, o link certinho pro site. Então vocês podem usar, abrir, né, por lá manda direitinho para esse site, que é o Bookdown, que explica como que faz. E eu espero que tenha sido útil essa aula, que vocês vão usar, criar site em Markdown, que é bem legal e bem fácil. E é isso, até a próxima, que não tem aula, mas até a próxima. Até mais ver. Eu não sei se é chique.